Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá, dando mais início a mais um dia de aula. Hoje, terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Hoje nós teremos aí aula de ciências, português e inglês. Vamos lá? Vamos começar com a nossa aula de ciências. Então, abram lá na apostila, página 14. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, começaremos com ciências, ok? Nós faremos a apostila e caderno de atividades. Antes da página 14, abram na página 13. Nós vamos falar sobre os micro-organismos, tá? Então, lá na página 12, está falando assim: ao nosso redor existem diversos seres vivos, como animais, plantas e fungos. Mas também existem seres que não conseguimos enxergar sem a ajuda de um microscópio. Esses micro-organismos estão em todos os lugares, até mesmo em nossa pele e dentro do nosso corpo. Vamos conhecer mais sobre eles? E aí, então, vem aí a página 13, que está aí compartilhado com vocês. Então, olha só. Os micro-organismos são seres microscópicos, ou seja, são tão pequenos que precisam ser ampliados em um microscópio para que possamos vê-los. Observe as imagens de alguns micro-organismos, elas foram feitas por um microscópio, então tá lá. Elas foram feitas por um microscópio eletrônico e ampliadas centenas ou milhares de vezes. Depois foram coloridas por computador. Então, eu tenho lá o microscópio eletrônico, que é um tipo de microscópio que consegue ampliar maiores e imagens mais nítidas. Então, ele consegue ampliar em tamanhos bem maiores. E aqui nós temos, ó, bactérias presentes na pele de uma pessoa, tá? Vista no microscópio. Leveduras, um tipo de fungo responsável pelo crescimento de massas como o pão. Depois nós temos lá algumas algas microscópicas presentes na água do mar e as bactérias observadas em uma esponja de louça usada. Então, quando a gente usa lá a esponja de aço, que ela está bem usada, então fica cheia de bactérias. Que características você consegue identificar ao analisar a imagem desses micro-organismos? Então, o que você consegue, né, observar aí? Então, que nós vimos que essas bactérias, né, as características quanto a esses micro-organismos. Então, que o formato das bactérias são diferentes. Podem ver que eles são bem diferentes um do outro, não é verdade? E essas bactérias, elas não são todas iguais. E também mudam as cores. Pode ver que são cores bem diferentes, né? As imagens mostram micro-organismos encontrados na pele, na água do mar, em alimentos e em uma esponja de louça usada. E ao seu redor e em seu corpo, onde os micro-organismos podem ser encontrados? Então, eles podem ser encontrados no chão, no lápis, na carteira, na boca, por isso que a gente fala tanto sobre a mãozinha na boca, né? Nos intestinos e em todos os outros locais. Então, a gente já sabe que eles podem ser encontrados em todos os lugares, né? Então, vamos lá, página 14. Quem são os micro-organismos? A maioria de todas as espécies de seres vivos da Terra é simplesmente muito pequena para que possa ser vista a olho nu. Durante muito tempo, isso foi um problema, visto que, antes da invenção dos microscópios e das lentes de aumento, as pessoas não sabiam da existência desses organismos. Esse fator resultava no aumento da transmissão de doenças em atividades diárias relacionadas à higiene e dificultava a compreensão de vários fenômenos da natureza. Bactérias. Imagine a ponta de um alfinete. Agora, pense que mais de 1000 bactérias podem ser encontradas ali, na ponta do alfinete. As bactérias, elas são formadas por apenas uma célula e encontradas em praticamente todos os locais da Terra, desde as altas montanhas até o fundo dos oceanos, incluindo o corpo dos seres vivos. Então, vocês podem grifar aqui com marca-texto.
As bactérias são formadas por apenas uma célula e encontradas em praticamente todos os locais da Terra. Podem grifar. Algumas espécies realizam fotossíntese e outras se alimentam de matéria orgânica. Também há bactérias que causam doenças nos seres vivos, inclusive nos seres humanos. Existem inúmeras espécies de bactérias, as quais podem apresentar diferentes formatos. Então, nós vemos aqui, ó, diversas bactérias, foi o que nós vimos na página anterior. Então, eu tenho lá as bactérias em formato arredondados, né, sendo vista ao microscópio eletrônico, a imagem foi aumentada 20.000 vezes e ela é toda colorida. Bactéria em formato de bastão, e ela foi aumentada em 5.500 vezes mais do que o seu tamanho normal, também está colorida artificialmente. E nós temos aí as bactérias em formato de vírgula, e elas foram aumentadas 2.025 vezes mais do que o seu tamanho normal, tá? E também está colorida artificialmente. Algas. Então, nós vimos as bactérias, agora a definição de algas. As algas são seres vivos que realizam fotossíntese e, em geral, vivem em ambientes aquáticos. Elas podem ter vários metros ou ser microscópicas, fazendo parte do fitoplâncton. Então, vocês vão grifar aqui. As algas são seres vivos que realizam fotossíntese e, em geral, vivem em ambientes aquáticos, ok? O conjunto de organismos que realizam a fotossíntese e flutuam na superfície da água é chamado de fitoplâncton. Eles são os principais responsáveis por renovar o oxigênio do ar no planeta Terra. Protozoários. Os protozoários são formados por somente uma célula, a qual geralmente é maior que a das bactérias. Então, assim como as bactérias, nós falamos que as bactérias, olha lá, nós falamos que elas são formadas também por apenas uma célula, e elas são encontradas em praticamente todos os locais da Terra. Os protozoários também são formados somente por uma célula, só que essa célula ela é maior que as células que formam a bactéria. E algumas espécies vivem em ambiente terrestre e outras em ambiente aquático ou no corpo dos seres vivos. Existem protozoários que podem causar doenças em animais e plantas, e a maioria deles se alimenta de bactérias, algas, outros protozoários e matéria orgânica. Então, podem colocar aqui, ó, que eles são formados por uma célula maior que a das bactérias, podem grifar, e que existem protozoários que podem causar doenças em animais e plantas. Certo? Fungos. Os fungos podem ter formas e tamanhos muito variados. Os cogumelos, por exemplo, são formados por várias células e conseguimos observá-los no ambiente. Outras espécies são microscópicas e formadas por apenas uma célula, como as leveduras, que são usadas na produção de pães e bebidas. Então, vocês podem grifar aqui que os fungos podem ter formas e tamanhos muito variados. Então, bem diferentes. E aqui você está vendo a levedura, que é um tipo de fungo. Você sabia? Os vírus são muito menores que as bactérias e podem ser observados somente ao microscópio eletrônico, que é o que aumenta bem mais o tamanho aí, né? E eles podem ser encontrados em diversos ambientes e causam doenças, não somente nos seres humanos, mas em outros seres vivos, inclusive nas plantas. Então, olha lá, o vírus da gripe visto ao microscópio eletrônico. Essa imagem desse vírus, ela foi aumentada, olhem quantas vezes, 80.000 vezes. É o vírus da gripe. A importância dos micro-organismos. Por serem microscópicos, os micro-organismos normalmente passam despercebidos em nosso dia a dia. Em geral, somente pensamos nesses seres quando causam alguma doença. Contudo, os micro-organismos têm grande importância para a vida na Terra e a maioria deles não causa doenças. Então, a maioria não causa doenças, mas nós já sabemos que tem os que causam doenças. Na verdade, sem eles, a vida em nosso planeta não seria possível. Os primeiros seres vivos a habitar o planeta Terra provavelmente foram micro-organismos, semelhantes a bactérias. Esses seres, eles participaram da formação da atmosfera, liberando o gás oxigênio pela fotossíntese, quando as plantas ainda não existiam, e também do processo de formação do solo, decompondo matéria orgânica.
Atualmente, muitas atividades humanas dependem da presença de micro-organismos, como a produção de alimentos. Além disso, algumas espécies de bactérias vivem nas raízes das plantas e contribuem para a formação de sais minerais. Os sais minerais, então, eles são absorvidos pelas plantas, auxiliando o seu desenvolvimento. Bactérias e fungos também realizam a decomposição de restos orgânicos, como folhas secas, fezes e animais mortos, devolvendo os nutrientes ao solo. Isso mantém o equilíbrio no ambiente e a vida na Terra, evitando o acúmulo desses materiais na natureza. Daí nós temos lá, na imagem, os nutrientes passam por um ciclo na natureza, eles fazem parte do corpo dos seres vivos e são eliminados no ambiente e transformados pelos micro-organismos, podendo ser aproveitados pelas plantas. O crescimento da planta e a produção de frutos são possíveis graças à presença de luz solar, água e nutrientes. E aí nós temos aí a imagem dos micro-organismos. Aí nós temos aqui os nutrientes e as raízes absorvem aí os nutrientes liberados pelos micro-organismos no solo. Os micro-organismos participam da ciclagem dos nutrientes no solo, um dos fatores que garante a vida na Terra. Então, podem grifar aqui. Certo? Os micro-organismos e você. Os micro-organismos podem estar por toda parte, no ar que respiramos, na água que bebemos, no alimento que comemos, sobre nossa pele, em nossa boca, no nosso intestino, entre tantos outros locais. O conjunto de micro-organismos que vivem em nosso organismo é chamado de microbiota. Então, podem grifar aqui todo o primeiro parágrafo, da onde pode ser encontrados micro-organismos, e podem grifar aqui o que é uma microbiota. É o conjunto de micro-organismos que vivem em nosso organismo. Então, muitos deles são fundamentais para a manutenção da saúde do nosso corpo. Por exemplo, no intestino existem bactérias que produzem vitaminas e protegem esse órgão de outras bactérias causadoras de doenças. Na pele e na boca, também existem espécies de bactérias protetoras que evitam a ação de outras espécies de micro-organismos que podem causar doenças. A quantidade e as espécies de micro-organismos presentes no corpo humano sofrem variação durante a vida, devido a fatores como o avanço da idade, tipos de alimentos consumidos e hábitos de vida, higiene, prática de atividades físicas, tipo de roupas utilizadas ou uso de medicamentos. Então tá lá, impedem o crescimento de micro-organismos causadores de doenças, ajudam na digestão e produzem vitaminas. As principais funções do micro-organismos no corpo humano. Então, se eu perguntar lá, se a professora perguntar na atividade avaliativa, quais são as principais funções do micro-organismo? Então, eles impedem o crescimento dos micro-organismos que causam doenças, eles ajudam na digestão e produzem vitaminas. Entretanto, determinadas espécies de micro-organismos podem causar doenças. Algumas provocam apenas um desconforto ou mal-estar. Outras podem ser mais graves e causar problemas à nossa saúde. Por isso é importante conhecer as formas de contaminação e de prevenção das principais doenças causadas por micro-organismos que afetam os seres humanos. Então, podem grifar todo esse parágrafo, porque nós vimos que existem os micro-organismos que eles nos ajudam, né? E os que nos causam doenças. Então, aqui está falando sobre isso. Então, há alguns, então, aí que podem causar doenças, e eles provocam, então, esse desconforto, esse mal-estar, e pode causar problemas muito sérios na nossa saúde. Página 18. Os micro-organismos são seres microscópicos. O que são seres microscópicos? Eles só podem ser vistos ao microscópio, né? Então, não tem como enxergá-los a olho nu. Mas quando muitos deles crescem um ao lado do outro, formam colônias que podem ser identificadas como manchas coloridas. Esta imagem mostra o crescimento de micro-organismos como bactérias e fungos, coletados das mãos de uma criança de 8 anos após ela brincar em um jardim. Então, tá lá a mão na terra, no chão. Olha só o tanto de micro-organismos que tem na mão dessa criança. Então, vamos lá. Pelas cores e tipos de colônia presentes na imagem, é possível
dizer que existiam micro-organismos variados nas mãos da criança ou eram todos iguais? Então, pela imagem, nós podemos perceber uma grande variedade de micro-organismos, pois as colônias, esse grupo de micro-organismos aí, apresentam cores e aspectos diferentes. Então, pela imagem, podemos perceber uma grande variedade. Então, está bem variado. Uma grande variedade de micro-organismos, pois as colônias apresentam cores e aspectos diferentes. Lembrando que colônias é esse grupo de micro-organismos todos juntos. Então, essa é a resposta. Esses micro-organismos estavam nas mãos de uma criança saudável que brincou em um jardim. Explique a importância de lavar as mãos após realizar esse tipo de atividade. Então, ao brincar na terra, as mãos ficam cheias de micro-organismos que não podemos ver. Se elas não forem lavadas, esses organismos, né, esses micro-organismos, eles podem ser ingeridos ao pegar alimentos, transmitindo assim doenças. Então, essa é a importância de se lavar as mãos. Então, a resposta é essa. Ao brincar na terra, as mãos ficam cheias de micro-organismos que não podemos ver. E se elas não forem lavadas, se as mãos não forem lavadas, esses micro-organismos podem ser ingeridos ao pegar os alimentos, transmitindo assim doenças. 2. Sobre os micro-organismos, assinale as alternativas corretas. Então, vamos lá, nós vamos assinalar somente as corretas. As bactérias podem apresentar diferentes formatos e ser encontradas em praticamente todos os ambientes da Terra. Verdadeiro, correto. Então, faz um X. Todas as bactérias realizam fotossíntese e fazem parte do fitoplâncton. Não, não é verdadeiro, não são todas. Os protozoários são micro-organismos formados por somente uma célula, a qual geralmente é maior que a das bactérias. Verdadeiro. Os micro-organismos não são encontrados no interior do corpo humano, somente na pele. Falso, ele é encontrado em todos os locais. A microbiota corresponde ao conjunto de micro-organismos que vivem no corpo humano, sendo importante para a manutenção da saúde do organismo. Verdadeiro. Então, vocês vão assinalar o primeiro, o terceiro e o quinto quadrinho aí com um X, que são as únicas alternativas verdadeiras. E exercício 3, então nós temos lá, que é a última página, e a gente vai lá para o caderno de atividades. Qual é a relação entre a decomposição dos restos de plantas e animais na natureza, realizada por fungos e bactérias, com a manutenção da vida na Terra? Então, qual é a relação dessa decomposição com essa manutenção na vida na Terra? Então, escrevam lá. Se os micro-organismos não realizassem a decomposição dos restos de plantas e animais, todo esse material estaria acumulado no planeta. E, além disso, os nutrientes não retornariam ao solo para serem reutilizados pelas plantas. Então, essa é a resposta. Se os micro-organismos não realizassem a decomposição dos restos de plantas e animais na natureza, todo esse material estaria acumulado no planeta. E assim, os nutrientes não retornariam ao solo para serem reutilizados pelas plantas. Então, essa é a resposta aí, pessoal. Certo? Agora, nós vamos lá no caderno de atividades. Vamos lá. Página 57. Vamos lá? Caderno de atividades, página 57. Deixa a professora achar aqui. Então, vamos lá. Tá lá, micro-organismos. Então, aqui, página 57,
e vamos fazer essa página aí para encerrarmos ciências. Os animais e as plantas vivem em vários locais e são reconhecidos pela aparência, pelo tamanho e o que comem. Além deles, existe um grupo de seres vivos de tão pequenos são invisíveis aos nossos olhos, que são os micro-organismos. Reúna as sílabas da mesma cor para descobrir o nome de alguns tipos de micro-organismos. Então, vocês vão juntar todas as sílabas amarelas. Então, vai formar a palavra protozoários. Todas as sílabas azuis vai formar algas. Todas as sílabas que estão na cor rosa vai formar bactérias. E todas as sílabas verdes vai formar fungos. Então, protozoários, algas, bactérias e fungos. Certo? Relacione o nome dos diferentes tipos de micro-organismos à imagem correspondente, numerando-as de 1 a 4. Então, vamos lá. Vamos lá. Nós vamos numerar aqui, ó. Se 1 é protozoário, nós vamos marcar aqui. Quais desses são protozoários? Então, vai ser essa última imagem. Coloca número 1. O 2 é algas. Quais desses são algas? Aqui, a segunda imagem, número 2. 3 são bactérias. Qual que é a bactérias? Aqui, 3. E 4, que são os fungos, a primeira imagem. Então, vai ficar 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. E agora vocês vão escrever um pequeno texto informativo sobre a importância dos micro-organismos para a vida na Terra. Então, aqui vai ser a resposta bem pessoal. Então, de acordo com o que nós vimos sobre essa importância dos micro-organismos para a vida na Terra, vocês vão produzir um texto informativo, um texto informando sobre essa importância. Qual é a importância desses micro-organismos para a vida na Terra? Certo? Então, é isso que vocês vão fazer, pessoal. Então, leia aí com bastante atenção, ou se precisar reler, né, sobre os micro-organismos para vocês poderem produzir esse texto, releiam o texto de novo, marquem as partes mais importantes que você acha que fala sobre essa importância dele para a vida na Terra, e aí vocês vão produzir esse texto informativo. Certo, pessoal? Então, vamos agora para português. Português e inglês.